Olá, o meu nome é Gonçalo e bem-vindos ao Paleotomista. O que é o Paleotomista? É uma tentativa de compreender aquilo que São Tomás de Aquino diz. Não o que eu gostaria que ele dissesse a outra pessoa qualquer, mas o que ele, de facto, diz. Olá, bem-vindos ao segundo episódio da nossa série de Sacra Doctrina, sobre a doutrina sagrada, sobre a teologia. Estamos a ver a primeira questão da Suma de Teologia, a primeira questão da primeira parte. No primeiro episódio vimos o primeiro artigo da primeira questão da primeira parte, em que São Tomás perguntava se era necessário, para além das ciências filosóficas, das disciplinas filosóficas, daquilo que nós podemos saber pela razão, uma ciência teológica. Agora a questão, ou melhor, uma doutrina teológica, agora a questão é se essa doutrina é uma ciência ou não. Okay? Portanto, não há aqui dúvida. Para percebermos esta questão é preciso perceber algo. E, portanto, hoje vamos ver as objeções, ao contrário da semana passada, do episódio passado. Aqui a questão é que a doutrina sagrada, a palavra ciência de si, que significa conhecimento em latim, ciência, Shire, skire, significa conhecer. Isto ainda se mantém na língua portuguesa na palavra já pouco usada, néscio. Não é? Um néscio é uma pessoa que não sabe, que é ignorante. Não é? Agora, não é este sentido de ciência que aqui está. O sentido de ciência que aqui está é o sentido técnico que vem de Aristóteles. Okay? Em que uma ciência é um conhecimento certo de universais, não de particulares, né? não desta árvore, não é? A biologia não trata desta árvore, trata das árvores. Portanto, é um conhecimento certo de universais. E que, porque ele é certo, não é? Porque ele é evidente, já vamos ver, vamos ver que uma das objeções tem a ver com isto com esta dimensão, ser certo, um conhecimento certo, e a segunda objeção tem a ver com ser de universais. Então, quem não viu o primeiro episódio desta série, eu recomendo que veja. Há coisas que eu disse lá que não vou poder repetir quanto à estrutura da suma, etc. Mas hoje ainda digo, porque estamos a começar. Então, São Tomás põe nos artigos uma pergunta de sim ou não. A doutrina sagrada é uma ciência? Sim ou não? Depois tem aqui um parágrafo em que é dada a resposta contrária. Portanto, parece que a doutrina sagrada não é uma ciência. Isso quer dizer que São Tomás vai defender que é. Depois vai ter algumas objeções. Neste caso são duas. 2. Depois, em sentido contrário, aqui São Tomás, nós chamamos isto de sed contra, por causa aqui do latim, sed contra. São Tomás vai evocar uma fonte de autoridade que põe em questão estes dois argumentos que estão antes. E depois aqui sim, lemos respondo, aqui sim vem a resposta de São Tomás. Okay? Depois deste respondo, tem aqui quanto ao primeiro, quanto ao segundo, que são as respostas àquelas duas objeções acima. Se tivesse 4 objeções, depois ia ter quanto ao terceiro, quanto ao quarto. Enfim, vamos lá. Parece que a Sagrada Doutrina não é uma ciência, pois toda a ciência procede de princípios evidentes por si. Okay? Parece que não é uma ciência, mas parece que não é, porque toda a ciência procede de princípios que são evidentes por si mesmos. Por isso é que a ciência é certa, é evidente. Ora, a doutrina sagrada procede dos artigos da fé, que não são evidentes por si mesmos, pois não são aceitos por todos, pois nem todos têm fé, como diz o apóstolo São Paulo na carta aos Tessalonicenses. Logo, a doutrina sagrada não é uma ciência. Qual é que é a objeção aqui? Para ser ciência, deveria necessariamente ser evidente, ou proceder de princípios evidentes. Se os princípios são evidentes, toda a gente os aceita, mas a Sagrada Doutrina vem da fé,
nem todos têm fé, a fé não é evidente. A segunda objeção tem a ver com a segunda característica que eu disse da Sagrada, que uma ciência deve ter, que é ser acerca de universais e não de singulares. Diz aqui São Tomás, não existe ciência do singular. Ora, a Sagrada Doutrina ocupa-se de casos singulares, como por exemplo os feitos de Abraão, de Isaac, de Jacob e temas semelhantes. A Sagrada Doutrina, muitas vezes aparece a doutrina da Sacra Página, da página sagrada, baseia-se na Bíblia, estuda a Bíblia e, portanto, ocupa-se de coisas particulares, singulares. E, portanto, não pode ser uma ciência. Em sentido contrário, diz Santo Agostinho que a esta ciência, chama-lhe ciência, pertence apenas aquilo pelo qual a fé, bem salutar, é gerada, alimentada, definida e corroborada. Ora, tais funções não pertencem a ciência alguma, a não ser à doutrina sagrada. Esta ciência, Agostinho diz, é esta ciência, e depois diz-nos coisas pela qual a fé é gerada, alimentada, defendida, corroborada. Gerar, alimentar, defender, corroborar a fé não pertence a outra ciência, senão a outra coisa, senão à doutrina sagrada. E, portanto, Santo Agostinho está a chamar ciência à doutrina sagrada. Repito, o sed contra não é um argumento definitivo, não demonstra coisa nenhuma, é apenas uma indicação, uma fonte de autoridade que nos faz ver que aquelas objeções estão e devem estar equivocadas. Ok. Então, vamos agora ao respondo. Diz São Tomás, respondo. A doutrina sagrada é ciência. Ponto final, ok? Queremos saber a resposta curta de São Tomás, é olhar, respondo, a doutrina sagrada é ciência. Mas existem dois tipos de ciência, ok? São Tomás começa a fazer as distinções. Algumas procedem dos princípios que são conhecidos à luz natural do intelecto. Okay? Portanto, está aqui um tipo de ciência. Algumas procedem dos princípios que são conhecidos à luz natural do intelecto. Isto significa algumas são conhecidas por si mesmas. Okay? Vêm de princípios, desculpem, que são evidentes à nossa razão, às nossas capacidades naturais. São evidentes, okay? Procedem da luz natural. Outras já não procedem diretamente da luz natural, outras procedem de princípios conhecidos à luz de uma ciência superior. Okay? E agora o exemplo de São Tomás é a aritmética procede dos conhecimentos da luz, dos princípios que são conhecidos pela luz natural do intelecto, diretamente, e depois a perspectiva, por exemplo, apoia-se na geometria. Recebe a ciência da perspectiva, não recebe os seus princípios diretamente da luz do natural da razão, mas recebe os seus princípios de outra ciência. Okay. E agora, diz São Tomás, é desse modo, portanto, deste segundo modo, que a Sagrada Doutrina é ciência. Ela procede dos princípios, deixem-me sublinhar aqui primeiro, é desse modo, ou seja, deste segundo modo, que a doutrina sagrada, a teologia, é ciência. Ou seja, não do primeiro modo, não por princípios que são evidentes à luz da razão, mas do segundo modo, procedem de princípios conhecidos à luz de uma ciência superior. É desse modo que a doutrina sagrada é ciência. Ela procede dos princípios conhecidos à luz de uma ciência superior. Qual é essa ciência superior? A ciência de Deus e dos bem-aventurados. E, portanto, tal como a música aceita os princípios que lhe são passados pela aritmética, né? A música aqui é o sentido em que nós estudamos a frequência do som, as notas têm o dobro da amplitude ou do tempo, okay? Esta noção em que a música recebe princípios da aritmética. Assim também a Sagrada Doutrina aceita os princípios revelados por Deus. Okay. E, portanto, a primeira objeção responde-se com alguma facilidade, né? A primeira objeção era de que esta doutrina, a Sagrada Doutrina, não se baseia-se na fé e não em princípios evidentes. A resposta deve dizer-se que os princípios de toda e qualquer ciência ou são evidentes por si, não é o caso na teologia,
ou se apoiam nos conhecimentos de uma ciência superior. Tais são os princípios da doutrina sagrada. Okay. A segunda objeção tinha a ver com o conhecimento de singulares. E diz São Tomás, deve dizer-se que factos singulares são relatados na doutrina sagrada, no sacrifício que Abraão faz de Isaac, o Jacob tem 12 filhos, o José vai para o Egito, etc. Deve dizer-se que factos singulares são relatados na doutrina sagrada não porque deles principalmente se trate. Não é isso que nós estamos a tratar. E eles são introduzidos como exemplos de vida, tal como nas ciências morais ou visam estabelecer a autoridade dos homens pelas quais nos chega a revelação divina, fundamento da própria Escritura ou da doutrina sagrada. Okay? Portanto, há algum motivo pelo qual estes factos particulares são postos na doutrina sagrada que não é o conhecimento científico do facto individual. Não que nós não possamos conhecer, a questão não é essa. A questão é que esse tipo de conhecimento não é científico. Okay? Eu vejo o Joãozinho a atravessar a estrada, eu vi o Joãozinho a atravessar a estrada, e eu tenho conhecimento que o Joãozinho atravessou a estrada. São Tomás não está aqui a dizer que no fundo nós não temos conhecimento dessas coisas. Mas isso não é um conhecimento científico, é um conhecimento empírico. Eu vi o Joãozinho a atravessar a estrada, acabou a conversa. Não há uma dedução de princípios para efeito, de causas para efeitos, nada do género. E portanto, estes factos individuais são-nos dados na Sagrada Escritura, dão-nos de facto conhecimento. Esse conhecimento não é um conhecimento científico e eles estão lá, relacionam-se com este conhecimento científico por algum motivo secundário. Por exemplo, são exemplos de vida para a parte moral, ou visam estabelecer a autoridade dos homens pelos quais nos chega a revelação divina, a autoridade de Moisés, a autoridade de sei lá, de São Mateus, a autoridade de São Pedro, etc. Okay? E aqui estamos. Portanto, a teologia sim é uma ciência, baseada não em princípios que são evidentes à razão, mas baseada num conhecimento, numa ciência superior. Essa ciência superior é a ciência do próprio Deus que se revela. Okay? Aqui é do próprio Deus ou dos bem-aventurados, que podem ser homens ou anjos, e que nos comunicam esse conhecimento. Okay? Muito bem. Muito obrigado. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo e até para a semana. Olá outra vez. Gostaste deste episódio? Ajuda-nos para chegarmos a mais pessoas. Gosta? Partilha, subscreve, avalia o podcast.